Olha, estamos no Janeiro Branco, um mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, um tema essencial para promover qualidade de vida e bem-estar. E quando falamos de saúde mental, é impossível ignorar a importância do sono, que desempenha um papel crucial em nosso equilíbrio emocional e físico. Para aprofundar essa discussão, hoje vamos receber a doutora Luciane Zufo, uma especialista renomada em sono, que vai nos ajudar a entender como noites mal dormidas podem impactar nossa mente, aumentar a ansiedade, o estresse e até comprometer nossa produtividade. Ela também vai trazer orientações práticas para melhorar a qualidade do sono e ainda assim cuidar da nossa saúde mental neste início de ano. Oi, doutora! Muito bom dia para você, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade, é uma honra recebê-la. Doutora, um tema muito importante que chama bastante atenção. Eu já inicio lhe perguntando qual seria essa conexão da qualidade do sono com a saúde mental. Então, a saúde mental está diretamente relacionada com o sono de qualidade. Então, para a gente ter uma saúde mental, uma saúde emocional, a gente precisa dormir bem. O que é o dormir bem? O que é esse sono de qualidade que nós falamos tanto? A pessoa precisa ter uma quantidade de horas adequadas para o seu organismo. Ou seja, um adulto na nossa faixa etária deve dormir em torno de 7 a 8 horas. E completando as fases do sono. O sono, ele é composto por fases. Então, nós temos 4 fases durante o sono. Essas fases, elas se repetem durante uma noite em torno de 3 a 4 ciclos. Se a pessoa não atinge essas fases, ela não tem um sono de qualidade. E aí nós vamos falar principalmente de fases super importantes, que são o sono profundo e o sono REM, que é aquele sono reparador. Durante essas fases, nós temos uma reparação da nossa memória, ocorre a regulação do nosso sistema emocional. Ou seja, veja como o sono ele interfere diretamente na nossa saúde mental e emocional. Porque durante essas fases, nossa saúde mental ela é regulada, o nosso emocional também é regulado. Por isso é tão importante atingir as fases do sono e para isso precisamos ter uma quantidade de horas adequadas. E doutora, de que forma essas noites mal dormidas elas podem afetar o equilíbrio emocional, né? Trazer aí talvez ansiedade. De que forma? Então, quando a pessoa não dorme bem, ela tem a sensação, ela já acorda com a sensação de irritabilidade, ela acorda mais irritada, ela acorda sem paciência. Veja aquelas pessoas que são pela manhã extremamente irritados, não tem paciência. A gente fala assim, nossa, a paciência está desse tamanho, né? Porque ela não dormiu bem. Ela tem mais probabilidade de desenvolver ansiedade. Então, ela já no trabalho, ela já fica mais ansiosa durante o dia, ela acaba comendo mais. Então, assim, veja como o sono afeta, inclusive, o ganho de peso. Então, olha sintomas que são importantes observar. Como você acorda? Se você acorda irritado, estressado, após uma noite de sono, tem mais ansiedade durante o dia, inclusive, uma noite de sono, várias noites de sono podem levar, inclusive, até a depressão. Então, o sono, ele impacta diretamente no nosso controle emocional, né? E durante o sono profundo, nós temos a regulação do nosso sistema emocional. Então, você acorda a questão das suas emoções, o controle das emoções. Então, durante o dia, quando você dorme bem, você consegue reagir melhor, né, as emoções. Quando você dorme mal, quando você tem privação de sono principalmente, ou seja, dormiu menos do que da sua necessidade, ou ficou despertando muito durante o sono, você acorda, porque durante o dia você acaba decidindo de uma forma não muito interessante, você acaba não tendo esse controle emocional. E doutora, inclusive pegando esse gancho que a senhora falou a respeito de que o adulto, ele precisa ali de 7, 8 horas de sono, né? E a criança? Quando seria ali a mesma? Como que seria essa situação? Até porque isso também afeta a criança, geralmente é a criança que estuda pela parte da manhã, né? Que a gente sabe que é mais complicado, tem aquele processo ali de acordar, precisa daquela, digamos, aquela animação estar bem para a aula, para a escola, para estar prestando atenção. Como que seria essas horas?
Então, a quantidade de horas necessárias para cada indivíduo, ela varia de acordo com a faixa etária. Quando nós somos criança, nós precisamos de mais horas. Então, uma criança, ela precisa de 12 a 14 horas de sono, né? E isso vai diminuindo ao longo da idade. O adolescente, ele já diminui ali para uma média de 10 horas. E aí o adulto já está em torno de 7 a 8. Falando especificamente das crianças, elas precisam sim ter essa quantidade de horas para ter um melhor desempenho no seu aprendizado na escola, na parte cognitiva, né? A parte de concentração, aprendizado, o próprio controle emocional. A gente vê muitas crianças hiperativas, estressadas na escola, não rende, são irritadas, extremamente irritadas, porque elas não dormiram a quantidade de horas adequadas. E também a falta do sono, a redução dessa quantidade de horas, ela afeta inclusive o crescimento da criança, né? Porque o GH, que é o hormônio do crescimento, é produzido durante o sono profundo. Então é extremamente importante respeitar a quantidade de horas para cada faixa etária. Então uma criança, ela precisa dormir ali de 9 a 10 horas. Para isso, precisa ter rotina de sono. Caso contrário, essa criança vai acordar irritada, estressada pela manhã, vai ter dificuldade na escola, no aprendizado, e ainda pode ter dificuldade, inclusive, afetar o crescimento dela. E é assim, doutora, digamos aí, o estresse e a ansiedade, eles são apontados assim como os vilões do sono, acredito eu. Né? Às vezes a pessoa, ela tá... eu falo isso até porque já aconteceu comigo. De você tá com sono, você tá extremamente cansada e tá ali sentada com aquele sono, mas você fica se mexendo na cama, não consegue dormir. Ou também ao contrário, você consegue dormir por um certo período, mas assim, levanta, questão da insônia, né? Levanta várias vezes ali no decorrer da madrugada, e aí ou também acorda e depois já não consegue mais dormir. A gente até brinca, porque geralmente no fim de semana, que algumas pessoas têm ali a oportunidade de dormir até um pouco mais tarde para relaxar, já não consegue, porque no decorrer da semana você acaba acordando cedo, já tem ali aquela questão, então quando chega no final de semana que seria para você descansar, você não consegue, você já acorda até, às vezes, até mais cedo do que... E aí tem a outra questão, porque na semana, às vezes é uma dificuldade para você acordar, e no sábado, que seria o dia para você descansar, no domingo, você acorda tranquilo, né? Então, doutora, por que acontece essa questão ali à noite, de você ficar acordado, ou às vezes estar com sono, mas não conseguir ali relaxar para dormir? Acontece muito porque as pessoas acabam não se preparando para o momento do sono. O sono, ele é um processo, né? Não existe um botão do sono onde você aperta o botão, vou dormir, fecha o olho e já inicia o sono. Então existe todo um processo. Esse processo a gente chama de higiene do sono. É uma preparação para o sono. E isso acontece já durante o dia. Ou seja, a gente precisa se planejar para ter um sono de qualidade. Então, quando vai do meio da tarde para a noite, a gente precisa já ir desacelerando o nosso organismo, para que a gente tenha um sono de qualidade e não aconteça isso que você falou. Fica acordando à noite, fica extremamente agitado e não consegue desligar do dia, dos problemas que aconteceram durante o dia, daquele dia super agitado. Então, para isso, precisa ter rotina. Preparar o quarto. O quarto é um ambiente extremamente importante para o sono, ele foi feito para dormir. Então a gente deve evitar levar computador para o quarto, fazer do quarto um escritório, né? Fazer do quarto um ambiente de comer. Então o quarto deve ser preparado para dormir. Um ambiente luminoso, a luminosidade, a iluminação deve ser baixa. A gente deve dormir exatamente no escuro, totalmente, até para auxiliar a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. E o ambiente deve ser refrigerado, com uma temperatura agradável, nem muito fria, nem muito quente. Iluminação. A parte de aromaterapia, pode colocar um aroma no quarto também, para ficar ali aquele ambiente mais gostoso. Prepare a sua cama e vá para o quarto para dormir somente. Outra coisa importantíssima, a questão das telas. Nós hoje temos um hábito, né, um péssimo hábito de ficar conectado até o último instante de fechar os olhos. Isso prejudica muito a qualidade do sono. Porque nós precisamos do nosso hormônio do sono para dormir, inclusive para iniciar o sono e para manter o sono. Esse hormônio é a melatonina.
A melatonina ela é produzida pelo nosso organismo, mas a gente precisa dar condições para que isso aconteça e respeitar a questão de horário e luminosidade. Então, as telas, elas prejudicam a produção de melatonina. E, inclusive, além disso, elas ativam mais o nosso cérebro. Então, ao invés de você achar que está relaxando no celular, você está ativando mais o seu cérebro, fazendo com que o seu sono seja mais difícil. Aí você não consegue desligar. Então, evitar as telas. No máximo, você deve deixar essas telas, celular, televisão, 1 hora antes de ir para a cama, para que o seu cérebro já consiga desacelerar. À noite, praticar atividades relaxantes, né? Como a parte de respiração, exercício de respiração, ou uma música, algo que te relaxe. A leitura de um livro físico. Hoje as pessoas não usam mais livro físico, né? Elas costumam ler, inclusive no tablet, ou no celular. Ou seja, o ideal é que volte às rotinas antigas, né? Então, pegue um livro agradável que te faça desacelerar. Evite estresse à noite. Evite qualquer atividade que vá te estressar, que vai te acelerar. A noite foi feita para desacelerar, para descansar. Então, para isso, precisa ter essa rotina. Atividade física, de preferência pela manhã ou até o meio da tarde, né? Claro, muitas pessoas não conseguem, né? Não tem questão de horário. Então, se você vai fazer uma atividade física à noite, assim, próximo do sono, algo que não seja tão pesado, tão estressante para o seu corpo. Então, tudo que vai fazer você desacelerar tem que ser realizado. Isso vai preparar você para o sono e aí você vai ter um sono de qualidade. Outra coisa extremamente importante que você citou é o relógio biológico. Nós temos um relógio biológico, um relógio interno, que ele nos sinaliza o momento do sono e o momento que nós vamos despertar. Por isso acontece muito com as pessoas durante a semana. Nós temos uma rotina de acordar sempre naquele mesmo horário. Quando chega final de semana, o nosso relógio biológico ele está já ajustado. E aí naquele horário nós despertamos. E aí nós pensamos, nossa, mas hoje eu poderia dormir até às 10 horas, né, às 11 horas. Mas o nosso relógio biológico já está programado. Realmente. E isso é bom. É bom. A gente precisa estar com o nosso relógio biológico ajustado. E aí, para isso, a gente precisa ter uma rotina de horários para dormir e acordar. Geralmente, para acordar, a gente tem uma rotina, porque a gente precisa trabalhar, levantar, levar filho para a escola. Mas o horário de dormir, ele não é respeitado. Então, um dia eu durmo meia-noite, outro dia eu durmo às 10, outro dia eu durmo à 1 da manhã. Isso confunde o nosso relógio biológico. Então, o que é o ideal para que você tenha até um sono de qualidade e consiga cumprir aquela quantidade de horas necessárias para o teu organismo? É você ter um horário certo para dormir e acordar. Exemplo, eu vou dormir todas as noites às 22 horas. Então, o meu cérebro está acostumado, ele já está educado e condicionado. 22 horas, você começa a sentir sono. E o teu relógio já está te indicando ali, o teu cérebro já está te indicando, está na hora de dormir. E 6 horas da manhã eu acordo. Então, eu cumpro as minhas 8 horas de sono. E aí, durante o dia, você se sente restaurado, disposto, é mais produtivo no trabalho, você acorda bem, com humor, bem-humorado, né? Sem estresse, com mais paciência. É muito comum, eu vejo nos meus pacientes que iniciam o tratamento do sono e eles conseguem regular o relógio biológico, a forma como eles acordam. Antes eles acordavam estressados, né? Muitos pacientes têm distúrbio no sono, tem apneia do sono ou tem insônia. Esses distúrbios, além dos problemas durante o dia a dia que afetam o sono, esses distúrbios também vão afetar muito o sono. Então a pessoa já acorda estressada, cansada, fadigada, não rende no trabalho, sente sonolência durante o dia, sonolência no trânsito. Então, tudo isso está relacionado com o sono de má qualidade. E, doutora, a senhora inclusive falou do livro, né? De você pegar o livro. Eu sou daquelas que eu gosto do livro, né? Eu gosto daquele cheiro do livro, cheiro de livro. E eu já vi uma dica da gente sempre deixar ali, próximo à cama, o livro. Que é para quando você deitar, começar a ler e, como a senhora falou, né? Um livro que seja do seu gosto, né? Do seu agrado. E uma outra questão que eu queria lhe perguntar, porque a gente está falando dessa rotina de trabalho, mas existe aquele público, existe aquela pessoa que trabalha à noite. Então, talvez, para aquela pessoa, o dia ainda vai iniciar.
né? Digamos assim, para algumas pessoas. Então, como seria fazer essa rotina de sono, né? Vamos supor, a pessoa inicia ali trabalhar pela parte da tarde e chega, né, já, digamos, de madrugada. Como que seria para ela fazer esse processo de sono para que quando ela chegar em casa, descansar e no outro dia ter, de certa forma, pelo menos ali um pouco de ânimo, né? Como que seria esse processo? Então, pessoas que trabalham em turnos, né, ou no turno da noite com plantões, realmente elas sofrem um prejuízo na saúde como um todo, não só na saúde mental, mas na saúde física também. Afeta a parte cardiovascular, afeta a parte metabólica, a pessoa começa a ganhar peso, porque descontrola o organismo. Nós fomos criados para respeitar um ciclo circadiano, e esse ciclo ele se regula com noite e dia, né? Então, essas pessoas que trabalham à noite, nós realmente precisamos desse trabalho noturno, muitas pessoas trabalham durante a noite, elas precisam ter alguns cuidados, né, importantes para que elas tenham um pouquinho de qualidade de sono quando elas chegarem em casa. Então, evitar estimulantes durante o trabalho. Muitas pessoas que trabalham à noite, elas costumam ficar tomando café, a cafeína, durante o trabalho, até para permanecer acordado. Isso vai prejudicar a qualidade do sono quando ela chegar em casa para dormir. Então, evitar estimulantes, cafeína, guaraná, tudo que for energético, evitar. Quando você sai do seu trabalho, vamos dizer que você sai do trabalho de madrugada e você vai em direção à sua casa, evite entrar em contato com muita luminosidade. Então já vá, né? Se você sai do trabalho durante o dia, já amanheceu, use óculos escuro durante o trajeto até chegar na sua residência. Já deixe o seu quarto preparado, luminosidade extremamente baixa, silêncio e com uma temperatura agradável. E procure ter uma quantidade de horas suficiente para tentar reparar o seu desgaste, reparar a sua energia. Ou seja, durma suas 6, 7 horas, mesmo durante o dia. Atividade física, tem muitas pessoas que costumam sair do trabalho e já ir para a academia. Então, você trabalhou à noite, que era para você estar dormindo, aí você vai para a academia fazer a sua atividade, depois você vai dormir. Então, acaba que é um ciclo muito complexo e que você desregula totalmente o seu relógio biológico, né? Então, o ideal é que você evite cafeína, tenha o seu número de horas adequadas e vá para a sua residência sem muita luminosidade, tá? E, doutora, a senhora falou sobre os tratamentos, né, que são feitos, né, sobre os seus pacientes. Como que seriam esses tratamentos? Então, distúrbios do sono existem vários, né? Nós temos catalogados mais de 80 distúrbios aí do sono, tá? Eles são divididos em distúrbios respiratórios e distúrbios comportamentais. Os principais respiratórios são ronco e apneia do sono. E nós temos os comportamentais, que o principal é a insônia, ou seja, que mais atinge a população, né? A apneia do sono, ela atinge 33% da população, ou seja, 1 em cada 3 adultos tem apneia. É muito alto o índice de pessoas que têm apneia do sono. O que é apneia? A pessoa para de respirar enquanto está dormindo. E toda vez que ela tem essa parada respiratória, o cérebro tenta despertar, tenta acordá-la. E aí ela tem um sono fragmentado. E além disso, ela tem também uma queda da oxigenação, que é a saturação de oxigênio que é medida com aquele oxímetro. Então, essa pessoa, ela pode desencadear vários problemas devido a esse distúrbio do sono. Aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca, infarto, AVC, a parte de ganho de peso. Então, assim, a apneia do sono vai afetar o sistema cardiovascular, o sistema imunológico, o sistema endócrino, todo o sistema da pessoa. Então, tem que tratar. E a insônia também da mesma forma. A insônia, ela leva à ansiedade, ela leva a problemas mais emocionais, né? Ela leva também ao aumento da pressão arterial, porque a pessoa acaba despertando mais, como você falou, durante o sono. Então, o importante, se você percebe distúrbios no teu sono, se você percebe que não dorme bem, que fica despertando durante a noite, acorda várias vezes, tem dificuldade para iniciar o sono ou para continuar dormindo durante o sono, você deve procurar um especialista. E se você ronca, o ronco, ele não é normal em idade alguma. O ronco, ele já está sinalizando que algo está errado no seu sono, que você não está respirando bem durante o sono.
Então é muito importante que a pessoa que ronca, ou quem está do lado, porque às vezes a pessoa que está roncando, ela não percebe que está roncando. Sim. É quem está ao lado que percebe o barulho do ronco e se incomoda também, porque prejudica o sono de quem está dormindo também com aquela pessoa roncando. Então procure um especialista do sono para fazer uma avaliação e para fazer o exame do sono. Aí nós vamos avaliar o seu sono e ver o que está acontecendo para definir o melhor tratamento. Existem vários tratamentos que são adotados de acordo com o diagnóstico. O importante é observar o sono e ver como você acorda. Muitas pessoas falam, nossa, mas eu não consigo identificar o que acontece durante o sono. Realmente, durante o sono, os sintomas são mais imperceptíveis, mas a forma como você acorda, ela já relata, já te diz como você dormiu. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada, tá bom? É uma honra ter lhe recebido, até porque a gente precisa falar. Antes da gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse os seus contatos para quem quer entrar em contato com a senhora. Por favor. Agradeço a oportunidade. E os nossos contatos, tem o contato da clínica, que é o @sonovitar, com 2 T's, e @DRA Luciane Zuf, doutora Luciane Zuf, tudo junto. Estamos à disposição, é um prazer tirar dúvida, poder ajudar você a dormir melhor, ter qualidade do sono e ter qualidade de vida. Sono é vida. Se você dorme bem, você tem uma vida de qualidade e você tem muito mais saúde e mais sobrevida. Então, estamos à disposição e é sempre um prazer poder falar sobre sono.